Meu nome é Marcos e essa história aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava como coletor de materiais recicláveis em uma cidade pequena do interior. Durante o dia, ajudava no ferro velho, separando e organizando tudo o que chegava. Mas era à noite que o verdadeiro trabalho acontecia. Os moradores deixavam os itens descartados na frente de suas casas e eu passava com minha velha Kombi, recolhendo o que podia ser reaproveitado. Sempre gostei do silêncio da madrugada, das ruas vazias, da sensação de estar sozinho no mundo. Mas naquela época, por conta de uma gripe forte, meu ajudante precisou se afastar por alguns dias. Isso significava mais trabalho para mim e mais tempo para pensar. Foi então que comecei a receber pedidos de uma rua onde nunca tinha passado antes. Era um lugar antigo, cheio de casarões desgastados pelo tempo, alguns parecendo completamente abandonados. Estranhei que, de repente, tantas pessoas daquela rua quisessem se livrar de tantas coisas, mas aceitei o trabalho sem questionar. Afinal, quanto mais material eu recolhesse, melhor. Nas primeiras noites, tudo parecia normal, apesar do clima estranho do lugar. As casas tinham janelas empoeiradas, portas de madeira desgastadas e quintais tomados pelo mato. Mas o que realmente me chamou a atenção foram alguns sacos de lixo que sempre apareciam ao lado da sucata. Eram sacos diferentes, grandes, pesados e sempre deixados no mesmo lugar, como se alguém soubesse exatamente quando eu passaria. Na quarta noite, minha curiosidade venceu. Abri um deles e encontrei algo inesperado. Bonecas antigas de porcelana, roupas de outras épocas, fotografias amareladas pelo tempo. Eram objetos que pareciam ter uma história, coisas que não deveriam estar no lixo. A partir daquele dia, comecei a reparar mais nos detalhes. Quem estaria descartando aqueles itens? E por quê? A cada coleta, os objetos ficavam mais estranhos. Caixas de música quebradas, cartas escritas à mão com tinta já desbotada, retratos de pessoas que eu nunca vi. Comecei a sentir um desconforto crescente, como se estivesse me envolvendo em algo que não deveria. Até que, em uma noite, encontrei algo que me gelou por dentro. Dentro de um dos sacos havia um livro velho, com a capa gasta. Quando o peguei, senti um arrepio percorrer minha espinha. O motivo? Meu nome estava escrito na capa, seguido por uma data, o dia seguinte. Fiquei parado por alguns instantes, tentando entender. Como aquilo era possível? Quem poderia ter feito isso? Deixei o livro onde estava e voltei para casa, mas não consegui dormir. No dia seguinte, fui trabalhar no ferro velho tentando agir normalmente, mas minha mente não conseguia esquecer aquele livro. Naquela noite, hesitei antes de sair para o coleta. Minha Kombi, que sempre fora minha companheira, parecia agora um veículo me levando para algo inevitável. Mas eu precisava terminar meu trabalho. Quando cheguei à rua, a sensação ruim se intensificou. O vento parecia mais frio, e o silêncio era ainda mais pesado do que nos dias anteriores. Recolhi tudo o mais rápido que pude, tentando não pensar no livro. Mas quando voltei para a Kombi, algo me fez congelar. A porta do passageiro, que eu tinha certeza de ter fechado, estava entreaberta. Com o coração acelerado, me aproximei e vi sobre o banco o livro que eu tinha deixado para trás. Dessa vez estava aberto. E em cima dele havia uma foto antiga, de um homem parado ao lado de uma Kombi idêntica à minha. O problema? O homem na foto era idêntico a mim. Minhas mãos tremeram quando virei a foto e vi algo rabiscado no verso. Ele sabia que não devia voltar. Foi então que as luzes da rua começaram a piscar e o motor da Kombi ligou sozinho. O barulho ensurdecedor rompeu o silêncio, fazendo meu coração quase sair do peito. Quis correr, mas minhas pernas não respondiam. O motor desligou abruptamente. O silêncio voltou. Sem pensar duas vezes, larguei tudo ali e fui embora. No dia seguinte, pedi para mudar de rota. Inventei uma desculpa qualquer. Nunca mais passei naquela rua. Nunca mais toquei no assunto. Mas de vez em quando, em noites silenciosas, ainda ouço um sussurro, chamando meu nome. E eu sei que não importa o quanto eu tente evitar, algo naquela rua ainda espera por mim.
Trabalho como frentista em um posto de gasolina 24 horas à beira de uma estrada no interior. Durante a madrugada, o movimento é tranquilo, poucos carros passam e o silêncio domina o ambiente. Foi nesse clima que algo estranho começou a acontecer. Tudo começou em uma noite qualquer, por volta das 3 da manhã. Um carro que eu nunca tinha visto parou para abastecer. Era um sedã preto, antigo, com a pintura gasta e vidros tão escuros que eu não conseguia enxergar nada lá dentro. O motorista não saiu do carro como a maioria faz. Apenas abriu uma fresta da janela, esticou a mão e me entregou o dinheiro certinho, sem dizer uma palavra. O que me deixou intrigado, no entanto, foi o tanque de combustível. Quando comecei a abastecer, percebi que o combustível entrava mais devagar do que o normal. Era como se algo estivesse impedindo o fluxo, mas sem qualquer vazamento ou problema visível. Naquele momento, achei que poderia ser apenas um defeito do próprio carro e deixei passar. Mas então aconteceu de novo. Poucos dias depois, exatamente no mesmo horário, aquele carro preto apareceu de novo. O ritual se repetiu. Parou na bomba, eu abasteci, o combustível entrou lentamente e o motorista pagou sem dizer nada. Isso se repetiu por semanas, sempre por volta das 3 da manhã, sempre sem uma única palavra. A sensação de que havia algo errado crescia a cada visita. O silêncio do motorista, a maneira como ele nunca mostrava o rosto e o fato de o carro sempre aparecer no mesmo dia da semana me deixavam inquieto. Comecei a prestar mais atenção, tentando ver algum detalhe que explicasse aquela situação incomum. Foi então que decidi agir. Na próxima vez que o carro apareceu, me aproximei mais do vidro, tentando ver quem estava dirigindo. Mas os vidros eram tão escuros que não conseguia enxergar nada. Quando terminei de abastecer e o motorista me entregou o dinheiro, forcei um boa noite para ver se ele respondia. Silêncio absoluto. Ele simplesmente fechou a janela e partiu lentamente, como sempre fazia. Isso foi o suficiente para me convencer de que precisava de uma segunda opinião. Aproveitei a visita de um policial rodoviário que costumava parar no posto para um café e contei a história. Ele ouviu atentamente e disse que nunca tinha ouvido falar de um carro assim pela região, mas sugeriu que da próxima vez eu anotasse a placa para que pudessem investigar. Segui o conselho dele. Quando o carro apareceu novamente, fiz questão de anotar a placa. Assim que ele foi embora, liguei para o policial e passei os números. O que aconteceu depois foi o que realmente me fez arrepiar. Poucos minutos depois, o policial retornou a ligação com um tom de voz diferente. Ele disse que aquela placa simplesmente não existia no sistema. Era como se o carro nunca tivesse sido registrado. Ele prometeu colocar patrulhas na estrada para tentar localizá-lo. Depois daquela noite, fiquei ainda mais atento. Mas estranhamente, o carro sumiu. Durante semanas, ele não apareceu. Comecei a pensar que talvez o motorista tivesse percebido que estava sendo observado e tivesse parado de vir. Até que, em uma madrugada silenciosa, ele voltou. Quando vi o carro se aproximando, senti meu coração disparar. Algo dentro de mim dizia que dessa vez seria diferente. O silêncio parecia mais pesado. A escuridão ao redor do posto parecia mais profunda. O ritual foi o mesmo. Ele parou, eu abasteci, o combustível entrou lentamente. Ele me pagou sem dizer nada. Mas quando ele foi embora, liguei imediatamente para o policial, que estava de plantão naquela noite. Ele disse que enviaria uma viatura para patrulhar a estrada imediatamente. No dia seguinte, fui até a base da polícia para saber se tinham encontrado algo. O policial me recebeu com um olhar sério e me disse algo que me gelou a espinha. A gente patrulhou a estrada a noite toda, mas não encontramos esse carro em lugar nenhum. Mais estranho ainda, verificamos as câmeras de segurança do posto e não tem nenhum registro dele parando para abastecer. Eu travei. Como assim não havia registro? Eu sabia o que tinha visto. Eu abasteci aquele carro várias vezes. Mas de acordo com as imagens, ele simplesmente nunca esteve lá. O policial colocou a mão no meu ombro e disse, com um tom grave, às vezes, é melhor não mexer com certas coisas. Depois disso, o carro nunca mais apareceu. Minha vida seguiu em frente, mas aquele mistério ficou comigo. Até hoje, sempre que estou no posto de madrugada e olho para a estrada vazia, me pergunto se um dia o carro preto vai voltar.
E se ele voltar, o que eu vou fazer? Meu nome é Fabiano, tenho 45 anos e trabalho como zelador em um prédio comercial no centro de São Paulo. Não é um emprego dos sonhos, mas garante o sustento da minha família. Trabalho no turno da noite há 5 anos e até gosto da tranquilidade. Durante o dia é um caos, telefonemas, reuniões, gente apressada de um lado para o outro. Mas quando o expediente acaba, sobra só o silêncio e eu. Naquela noite, tudo parecia normal. Eu limpava as baias do escritório quando, de repente, ouvi um clique. Olhei em direção ao som e vi um monitor ligado. Achei que alguém tinha esquecido de desligar e fui até lá. A tela mostrava apenas a página de login. Apertei o botão de desligar e continuei meu serviço. Mas aquela pequena ocorrência ficou na minha cabeça. Na noite seguinte, ao passar pela mesma mesa, senti um arrepio ao ver o monitor ligado outra vez. Dessa vez algo estava diferente. Na tela, algumas imagens estavam abertas. Fotografias de objetos banais, mas estranhamente enquadrados. Como se alguém tentasse mostrar algo fora do comum. Meu primeiro instinto foi achar que um funcionário esqueceu as imagens abertas. Então desliguei o monitor e segui meu trabalho. Mas no fundo, algo não parecia certo. Os dias passaram e toda noite eu evitava pensar nisso. Até que certo dia, ouvi um som que me fez congelar. Eram teclas sendo pressionadas. O escritório estava vazio, eu tinha certeza. Mas o som continuava, ritmado, insistente. Segui o som até a mesa onde o monitor costumava ligar sozinho. Quando entrei na sala, o som parou. O monitor estava ligado de novo. E na tela, uma mensagem curta e direta. Não olhe para trás. Meu coração disparou. Instintivamente virei a cabeça, mas não havia nada. Apenas a escuridão do corredor e as baias vazias. Mesmo assim, senti um frio subir pela espinha. Desliguei o monitor e saí dali mais rápido do que nunca. Na noite seguinte, o monitor ligou de novo. A mesma mensagem apareceu. Não olhe para trás. Dessa vez não olhei. Apenas desliguei o computador e saí o mais rápido que pude. Eu precisava de respostas. No dia seguinte, cheguei ao prédio mais cedo para falar com um colega da equipe de manutenção. João trabalhava lá durante o dia e talvez soubesse algo sobre aquela mesa. Quando perguntei quem usava aquele computador, ele ficou em silêncio por um instante e depois respondeu. Essa mesa era do Rafael, mas ele desapareceu faz uma semana. Meu estômago revirou. Uma semana. O mesmo período em que o monitor começou a ligar sozinho. Como assim desapareceu? Perguntei. Sumiu, não atende o telefone, não apareceu mais. Os colegas tentaram contato, mas nada. Aquilo me deixou ainda mais perturbado. Voltei ao trabalho naquela noite com um peso no peito. Agora eu sabia que aquela mesa pertencia a alguém que sumiu sem explicação. E o computador continuava tentando me dizer algo. Lá pelas 2 da manhã, ouvi novamente o clique do monitor. Fui até lá, já esperando encontrar a mensagem familiar. Mas dessa vez a tela mostrava algo diferente. Uma ameaça clara. Saia daqui antes que seja tarde. Meu corpo gelou. De repente, pelo canto do olho, percebi um movimento no corredor. Uma sombra imóvel me observando. Paralisei. Quando pisquei, ela sumiu. Aquilo foi o suficiente para mim. Peguei minhas coisas e saí do prédio sem olhar para trás. No dia seguinte, pedi uma transferência para outro turno, outro prédio, qualquer coisa que me tirasse de lá. Semanas depois, minha vida parecia estar voltando ao normal. Até que um dia, durante uma reunião da empresa, encontrei João de novo. Ele se aproximou e disse em um tom sério. Fabiano, lembra do Rafael? Encontraram o carro dele numa estrada deserta. Os documentos e o celular estavam lá dentro. Mas ele sumiu sem deixar rastros. Engoli seco. Não quis saber mais detalhes. O que quer que tivesse acontecido naquele escritório não era da minha conta. E eu não pretendia descobrir. Desde então, nunca mais voltei para aquele prédio. Mas às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda penso na mensagem na tela. Não olhe para trás. E torço para que ninguém mais tenha que ler essas palavras.